Sabe aquela pergunta que a gente sempre se faz sobre o Brasil? Uma que parece um grande mistério. Por que, mesmo depois de abrir a nossa economia lá nos anos 90, o país não, decolou? Por que a gente não virou uma potência tipo uma Coreia do Sul, uma China? Pois é, essa é a grande pergunta. A promessa era enorme, né? A ideia era que a abertura ia mudar tudo. Mas o que aconteceu de verdade? É isso que a gente vai investigar agora, olhando para o que foi feito e para o resultado que veio depois. Então, para a gente entender o hoje, a gente precisa pegar a máquina do tempo e voltar lá para a década de 90. Foi ali que o jogo mudou. O governo fez uma aposta bem alta, uma daquelas que era para, mudar o patamar da nossa economia para sempre. E a grande cartada foi essa aqui, olha só, uma queda, mas uma queda brutal nos impostos de importação. Imagina, a tarifa média caiu de 32% para uns 8%. Na prática, isso aí abriu as porteiras do Brasil para os produtos gringos. A ideia por trás disso, na teoria, fazia todo o sentido. Era tipo um choque de realidade, sabe? A gente traz um monte de produto de fora, mais barato, e aí a nossa indústria local ia ter que correr atrás, se virar para inovar, para ficar mais moderna, mais eficiente, ou então ia ficar para trás. A aposta era essa, a competição ia forçar todo mundo a melhorar. Ok, agora vamos pular mais de 30 anos para frente. A pergunta de $1 milhão é: e aí, funcionou? Essa aposta vingou? Bom, a resposta não é tão simples quanto um sim ou um não. É bem mais complicada. O que a gente percebe, olhando para trás, é que só abrir a economia não bastou. Não foi a solução mágica que ia levar o Brasil para outro nível. Sozinha, essa medida não deu conta do recado. Parece que ficou faltando uma peça bem importante nesse quebra-cabeça. Na vida real, o que aconteceu foi bem diferente do roteiro. Em vez da indústria se fortalecer, o que a gente viu foi muita empresa brasileira que não aguentou o tranco da concorrência e, fechou. E pior, o país ficou ainda mais dependente de vender matéria-prima, tipo soja, minério, sabe? E aquele sonho de virar um grande exportador de coisa moderna, com tecnologia, ficou pelo caminho. Mas aí vem a parte mais interessante. Se a gente olhar para o lado, a gente vê que outros países, como a Coreia do Sul e a China, que decolaram mais ou menos na mesma época, fizeram diferente. Então, qual foi o pulo do gato deles? É aqui que a história muda. Olha só, enquanto o Brasil fez uma abertura geral, tipo, pode entrar todo mundo, esses países foram mais estratégicos. Fizeram uma abertura seletiva. E o mais importante de tudo, eles somaram a isso uma coisa que a gente não fez com a mesma força, uma política industrial bem amarrada. Tá, mas o que é essa tal de política industrial na prática? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Pensa assim, é o governo agindo de forma concreta, botando dinheiro em tecnologia, investindo a sério em educação, treinando os trabalhadores e dando empurrão naquelas indústrias que são chave para o futuro do país. Tudo isso para elas chegarem lá fora e conseguirem competir de igual para igual. Para essa ideia ficar bem clara, vamos usar uma comparação. Imagina que a economia mundial é tipo um campeonato de luta, um octógono gigante. De um lado do ringue, tá a nossa indústria brasileira lá dos anos 90, um lutador com potencial, sabe? Mas ainda cru, sem muita experiência. Do outro lado, uma multinacional gringa gigantesca, o campeão mundial, cheio de treino, com a melhor tecnologia, com grana sobrando. A pergunta é, essa luta seria justa? Pensa bem, botar um cara que está começando para lutar contra o campeão, assim, de uma hora para outra, sem preparação nenhuma, a chance dele ganhar é quase zero, né? Pois é. Foi mais ou menos isso que a gente fez com a nossa indústria. Agora vamos imaginar um outro cenário. E se esse nosso lutador, antes de ir para o ringue principal, passasse por um super treinamento? Com técnico, com patrocínio, com tudo. Começasse pegando umas lutas mais fáceis para ganhar experiência, sabe? E só depois, quando ele já estivesse forte, preparado, aí sim ele iria desafiar o campeão. Então, é exatamente isso que uma política industrial faz. Ela prepara os nossos lutadores antes de soltar eles na briga mundial. Beleza. Então, se aquela primeira estratégia não deu os resultados que a gente esperava, qual seria o caminho certo a seguir? O que as análises mostram que precisa ser feito para a economia decolar de verdade? Olha,
A receita do bolo é bem mais complexa do que só abrir ou fechar a economia. O negócio é investir pesado em inovação, em pesquisa, é melhorar a educação, a nossa infraestrutura, é ajudar a nossa indústria a competir lá fora não só porque é mais barata, mas porque tem qualidade, tem tecnologia, é um plano de longo prazo, não tem mágica. E tem uma frase que resume bem essa história toda. Nenhum país relevante se desenvolveu apenas com a liberalização comercial. Isso quer dizer que não tem atalho. A história mostra isso. Para um país virar uma potência de verdade, ele precisa ter uma estratégia clara para se fortalecer por dentro primeiro. Então, a grande questão que fica é, agora que a gente entendeu a importância desse treinamento, será que o Brasil está pronto para, de fato, começar a treinar os seus campeões para essa competição mundial? A resposta para essa pergunta é o que vai dizer como vão ser as próximas décadas da nossa economia. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver no canal. Até a próxima!